Seja bem-vindo ao canal do Mecânico Misterioso. Aqui eu digo o que ninguém tem coragem de falar. Os erros idiotas, as burrices e as armadilhas que estão destruindo o seu carro e o seu bolso. A verdade pode doer no ego, mas eu garanto que dói, muito menos que a conta da oficina. Se tem uma coisa que brasileiro adora, além de reclamar do preço da gasolina e acreditar em promessa de político, é destruir câmbio automático sem perceber. É impressionante como o sujeito paga caro por um carro automático, enche o peito para dizer que agora tem conforto e tecnologia, mas no dia a dia comete os mesmos erros idiotas que transformam a transmissão num moedor de dinheiro. E o pior, depois que o câmbio começa a dar tranco, a patinar ou a simplesmente desistir da vida, o dono jura que foi azar. Não, meu amigo, não foi azar. Foi você. Você e os seus hábitos de barbeiro que já estão virando tradição nacional. Brasileiro parece que nasceu programado para acabar com o câmbio automático. É andar com o pé na posição errada, é botar em neutro no semáforo, é trocar de marcha como se estivesse num carro manual. Cada mancada é um golpe silencioso que o câmbio leva até não aguentar mais. E aí, quando o estrago aparece, a conta da oficina vem mais pesada que parcela de apartamento. Porque câmbio automático não perdoa. Ele até aguenta um pouco, mas quando resolve cobrar, cobra com juros, multa e correção monetária. Então presta atenção, se você tem câmbio automático e já fez pelo menos uma dessas cagadas, parabéns. Você está caminhando a passos largos para ser o próximo cliente fiel da oficina especializada em transmissão. E não adianta chorar depois, porque o câmbio é caro e a burrice não tem garantia. Os erros clássicos que destroem o câmbio automático. Agora vamos ao festival de burradas que os brasileiros fazem com câmbio automático. Se você já cometeu alguma delas, segura firme porque a verdade vai doer. Primeiro erro: usar o pé esquerdo. Sim, tem gente que não consegue se livrar do vício do carro manual e insiste em colocar o pé esquerdo no freio. Resultado? Freada, brusca, câmbio confuso, passageiro quase indo parar no para-brisa. O câmbio automático foi feito para 2 pedais, um pé só. Mas o brasileiro teimoso não entende. Acha que precisa usar os 2 pés para mostrar que tem coordenação motora. Não, campeão. Você só mostra que não sabe usar tecnologia básica. Segundo erro, colocar em neutro no semáforo. Essa é clássica. O sujeito para no sinal, coloca em N e acha que está economizando. Pura ilusão. O câmbio automático foi projetado para ficar em D, com o carro parado no freio. Colocar em neutro toda hora só gera desgaste desnecessário e ainda pode causar trancos quando volta para o D. Mas o brasileiro adora inventar moda como se fosse engenheiro da NASA. Resultado? Desgaste precoce, troca de peças e conta salgada. Terceiro erro: trocar de marcha em movimento. Essa é de ouro. O sujeito tá dando ré, decide colocar em D sem parar o carro. Ou pior, engata o P, parking, com o carro ainda andando. Sabe o que acontece? A trava mecânica tenta segurar o carro em movimento e quebra. E quando quebra, o prejuízo é digno de novela mexicana. Dramático, longo e cheio de lágrimas. Quarto erro: não trocar o fluido do câmbio. Ah, esse é campeão. O dono acha que câmbio automático é eterno, que não precisa manutenção. Resultado: óleo velho circulando, peças queimando, solenoides entupindo. Até que um dia o câmbio decide pedir aposentadoria. E adivinha quem paga a festa?
Você que achou que ia economizar pulando a manutenção. Quinto erro, ficar no costume do carro manual. Gente que segura o carro em aclive no acelerador, em vez de usar o freio, que insiste em jogar pro N nas descidas, que acha que pode descansar o câmbio, inventando moda. Cada hábito desses é uma facada silenciosa na transmissão. Moral da história? O câmbio automático é feito para te dar conforto. Mas se você usa como se fosse carro manual ou como se fosse videogame, ele não aguenta. E quando quebra, não tem gambiarra que salve. O preço é alto e o arrependimento vem, sempre atrasado. Comparações polêmicas. O jeitinho idiota no câmbio. Agora vamos deixar as coisas ainda mais claras, porque parece que só com comparação bem escancarada é que o brasileiro entende. Então pega essas imagens na sua cabeça e vê. Se finalmente cai a ficha, colocar o carro em N no semáforo achando que está economizando é como mandar o coração descansar no meio de uma corrida. Não faz sentido. O câmbio automático foi projetado para suportar a pressão de ficar em D com o pé no freio. Quando você coloca em neutro, bagunça o sistema e ainda cria desgaste desnecessário. É como pedir para o coração bater quando quer e parar quando acha que não precisa. Spoiler: ele não aguenta. Trocar de R para D com o carro ainda em movimento? Essa é genial. É como tentar correr e, no meio da corrida, virar de costas sem diminuir a velocidade. O corpo não entende. Você tropeça e cai de cara no chão. O câmbio também não entende. Ele precisa de pausa, precisa de lógica, mas você força, porque acha que é malandro. E depois, chora na oficina, pagando a conta como se fosse vítima. Acreditar que fluido de câmbio não precisa ser trocado é igual acreditar que nunca precisa trocar o sangue. Você acha que pode rodar para sempre com aquele óleo velho e queimado, mas por dentro ele já não protege nada. Tá circulando sujeira, ferrugem, desgaste. É como viver com sangue coagulado. Uma hora o infarto vem, e quando vem, não tem volta. Segurar o carro na subida só no acelerador sem usar freio é como segurar sacola cheia de compras com os dentes, porque não quis usar as mãos. Funciona por alguns segundos, mas não demora até que a sacola rasgue, os dentes quebrem e o estrago seja maior do que o esforço que você queria evitar. E o clássico: usar o pé esquerdo no freio e o direito no acelerador, achando que é piloto de kart. Isso é como tentar escrever uma carta com as duas mãos ao mesmo tempo. Uma atrapalha a outra e o resultado é ilegível. O carro fica dando trancos. Você gasta pastilha à toa e o câmbio sofre por sua falta de coordenação. Moral da história? Cada vez que você inventa moda com câmbio automático, você está transformando uma tecnologia feita para dar conforto em uma máquina de gerar prejuízo. Você acha que está sendo esperto, mas na verdade está desfilando sua burrice em cada esquina. As consequências reais e o prejuízo no bolso. Agora chegou a parte que todo mundo teme, mas que poucos têm coragem de encarar. O câmbio automático não dá aviso suave. Ele até aguenta um tempo suas burrices diárias, mas quando resolve se vingar, a pancada é certeira e pesada. Primeiro vem os sinais sutis. Um tranco na hora de engatar, uma demora para trocar de marcha, um barulho esquisito. Você finge que não é nada, porque brasileiro é mestre em ignorar problema até que vire tragédia. Aí continua dirigindo como se nada tivesse acontecendo, até o dia em que o câmbio simplesmente decide parar de obedecer. E quando isso acontece, se prepara,
porque a conta não é leve. Diferente de trocar óleo ou pastilha de freio, câmbio automático não é manutenção simples. Estamos falando de uma das peças mais complexas e caras do carro. Só abrir a transmissão para diagnóstico já dói no bolso. Reparar, então, é de chorar no banho. Uma troca de fluido que custaria R$ 500 no tempo certo vira uma reforma de câmbio de 8 a 15 mil reais. E se o carro for importado, segura. A conta pode facilmente passar dos 20 mil. Isso mesmo, o preço de um carro popular, usado só para corrigir a burrice de colocar em N no semáforo ou de trocar marcha errado. Quer exemplo? Eu já vi dono de SUV média que custava 100 mil gastar quase 25 mil só para arrumar o câmbio. E o pior, a maioria desses problemas não foi por defeito de fábrica, mas por mau uso. Hábitos pequenos, repetidos todos os dias, que somados viraram uma bomba relógio. E o tempo sem carro? Esse é outro castigo, porque câmbio automático não se conserta em 1 ou 2 dias. São semanas na oficina, esperando peça, pagando transporte alternativo, se estressando. Você economizou alguns segundos inventando moda e agora perde meses de paz. E sabe o que é mais irônico? Quando a conta chega, o dono sempre fala: "Mas eu só fiz aquilo uma vez." Mentira. Câmbio não quebra por acidente isolado. Ele quebra por repetição. Aquela mania de anos, aquela malandragem que parecia inocente, foi acumulando até que a transmissão jogou a toalha. Moral da história? O câmbio automático é como um funcionário exemplar. Trabalha duro, calado, sem reclamar. Mas se você maltrata, ignora a manutenção e força situações absurdas, um dia ele pede demissão. E quando pede, o custo de contratar outro é de arrancar o couro do seu bolso. Pronto, agora você já sabe. Brasileiro adora destruir câmbio automático e depois posar de vítima. O sujeito compra um carro moderno, paga caro, se acha no topo da cadeia alimentar do trânsito, mas continua dirigindo como se estivesse num Fusca 1970. E quando a transmissão começa a dar tranco, ele corre para a oficina dizendo: "Foi azar." Não, não foi azar. Foi burrice. Burrice com CNPJ ao câmbio automático não é bicho de 7 cabeças. Ele só pede uma coisa: respeito. Respeito às marchas, respeito ao fluido, respeito às pausas. Mas você insiste em tratá-lo como brinquedo, como videogame. Troca a marcha em movimento, engata P andando, joga em N no semáforo, segura carro na subida só no acelerador. Cada um desses hábitos é uma martelada na caixa de câmbio. E o que você acha que acontece quando bate tanto tempo no mesmo lugar? Quebra. E quando quebra, não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta culpar a marca, o mecânico, o governo, o trânsito, o vizinho. A culpa é sua. Foi você quem ignorou os sinais. Foi você quem inventou moda. Foi você quem matou o câmbio a prestações. E sabe qual é o mais cruel? Tudo isso é evitável. Evitável com hábitos simples, com manutenção barata, com bom senso. Mas o brasileiro não gosta de prevenção. Gosta de improviso, de empurrar com a barriga, de acreditar que comigo não vai acontecer. Até que acontece. E aí a conta chega mais pesada que dívida de banco. Moral da história? Câmbio automático é conforto quando você respeita. É ruína quando você inventa. A escolha é sua. Andar suave por anos ou encher o mecânico de dinheiro por pura teimosia. E antes de sair daqui se enganando de novo, faz o seguinte: se inscreve no canal agora. Aqui é o Mecânico Misterioso. E eu não tô aqui para passar pano.
Eu tô aqui para esfregar na sua cara as verdades que doem, mas que podem salvar seu carro e principalmente o seu bolso. Ativa o sininho, porque no próximo episódio eu vou expor mais uma burrada clássica que destrói o carro do brasileiro todo santo dia. E já deixa seu like se esse vídeo abriu seus olhos, porque assim mais motoristas param de brincar com câmbio como se fosse videogame. Eu sou o mecânico misterioso. A verdade arde, mas a conta da oficina arde mais. A decisão é sua.